Eu sou André Aguiar, acadêmico de São Félix do Araguaia, faço licenciatura em matemática e hoje vou falar dar uma aula sobre frações. Fração nos traz a ideia de quê? De divisão de algo de partes iguais, como, exemplo, A sobre B, em que A parte dividida e B é o inteiro, onde A dá o nome de numerador e o B denominador. Eu aqui fiz dois exemplos, uma laranja dividida em duas partes e uma barra de chocolate dividida em três partes. A laranja eu dividi em duas, representação numérica dessa forma, 1 sobre 2. Que seria o quê? Aqui seria representando uma laranja dividida em duas partes, o 2 aqui, as duas partes. Eu usei uma parte, que é a parte pintada, eu chupei e deixei a outra. Representação numérica, 1 sobre 2. A barra de chocolate aqui, a mesma situação, só com numerações diferentes. Que ficou o quê? 2 sobre 3. A barra de chocolate está dividida em três partes iguais. Eu consumi duas e aqui esse número 3 aqui representa a figura toda em quantas partes ela foi dividida. E aqui é outro exemplo como se escreve, né? Aqui tem 2 sobre 5, nós devemos escrever ou pronunciar 2 quintos, 2 sobre 5, né? 2 quintos. E aqui tem 3 quartos, nós falamos, 3 sobre 4, falamos 3 quartos. E assim sucessivamente. Isso nos traz a ideia, como eu falei, que para o nosso dia a dia a gente usamos muito essa forma de frações, só que às vezes as pessoas não entendem ou não têm o conhecimento, fica meio a desejar quando se representa um número desse representando qualquer outra situação. Vamos supor, se você trabalha numa fazenda e divide o pasto lá em várias divisões, você vai ter uma representação em forma de fração que você dividiu o inteiro todo e dividido em quantas partes, né? Se você tem um animal num certo ambiente, num certo local, você vai dividir, se alguém pedir para você representar quantos animais tem lá e quantos você vai usar em forma de fração, né? Que é muito lógico e muito bem explicado essa divisão. Até em termos de porcentagem, também você usa muito a forma de fração, né? Então são coisas que nós usamos no nosso dia a dia, que poucas pessoas às vezes fazem até confusão, não entendem bem ou não têm o conhecimento, né? Mas acredito que de acordo com a necessidade e o que você expõe para os seus alunos, para os seus educandos, eles vão entendendo e passando para os seus pais, para os seus irmãos, para a sua família, qual é a melhor forma de se usar esse tipo de numeração, né, representação disso aqui, né? E tem uns cálculos que incluem frações, inclui a simplificação de frações, então tem muitas outras coisas que essa matéria aqui ela é bem prolongada sobre isso aqui, sobre frações. Temos aqui as frações, né, onde eu falei antes que existem as divisões de frações. Então tem aqui os tipos de frações e eu vou falar sobre elas e dar um exemplo de cada uma. Aí vem aqui fração próprias, impróprias e frações aparentes. E aqui vem a fração imprópria. É considerada o seu numerador menor que o seu denominador. Aonde vimos aí que o numerador é a parte que vem de cima e de baixo o denominador. Aqui fala o seguinte, fração imprópria, considerada que numerador, esse aqui, menor que o denominador. Então no caso aqui seria esse, 3 quintos. O numerador é menor que o denominador, que é esse aqui, que seria uma fração própria. Esse
essa fração própria aqui seria representada em número por isso aqui. O numerador menor que o denominador. E aí temos a outra fração aqui imprópria, que a definição nos traz a definição de que o seu denominador é menor que o seu numerador. Aonde temos aí o denominador. Qual que seria o denominador? O denominador seria essa parte de baixo, né? E o numerador a parte de cima. O seu denominador é menor que o seu numerador. Então aqui nós investimos. Em vez de ser 3, aqui seria 5 e aqui seria 3. Então isso indica que seria o quê? Uma fração imprópria. O seu numerador é maior do que o seu denominador. Isso é a representação de uma fração imprópria em algarismo. Ok? Aí vimos a outra fração, frações aparentes, que nos traz a seguinte definição: sendo que os seus numeradores são múltiplos dos denominadores. Ou seja, se dividirmos o numerador pelo denominador, daria uma fração aparente, uma fração exata. Por exemplo, eu pego aqui 6 sobre 3. Então, é uma fração aparente. Eu posso pegar 6 e dividir por 3, que eu vou ter um resultado aparente de 2. Então, e por isso, ela seja uma fração aparente. E assim sucessivamente, onde há vários exemplos, várias situações que enquadram em cada um item dessa situação aqui, ou que seja fração própria, imprópria ou aparente. Dando continuidade aqui sobre frações, eu fiz um probleminha aqui e para a gente resolver, resumindo, tanto que as frações em todas as questões ela tá no meio, né? Vou ler um problema aqui e vou explicar como que eu encontrei esse resultado. Carlos fez uma viagem de 1.210 km, sendo 7/11 de aeroplano, 2/5 do resto de trem, 3/8 do novo resto de automóvel e os demais quilômetros a cavalo. Calcule quantos quilômetros Carlos percorreu a cavalo. Eu vou explicar aqui o que aconteceu. Então, Carlos percorreu de aeroplano 7/11, né? De trem 2/5, de automóvel 3/8. A cavalo, aí eu estou fazendo o cálculo. O que eu fiz? Aeroplano, o que eu fiz? 7/11. Eu multipliquei por os 1.210 km. Nessa multiplicação, eu achei isso aqui. 770. De trem, 2/5. Peguei 1.210 e subtraí de 770, que foi que representa os 7/11 do que ele percorreu. Encontrei 2/5 que multiplica 440, que esses 440 foi desse resultado aqui, 1.210 menos esses 7/11 que o rapaz que ele percorreu. Aí eu multipliquei e encontrei isso aqui, 176. Esse 176 representa 3/8, que eu vou pegar os 440, que foi o que eu percorri aqui de automóvel, e subtrair dos 176. E eu vou encontrar aqui 3/8, vou encontrar 264 km. Esses 264, o resultado daria 99. Eu dividi e daria isso aqui. A cavalo eu fiz o quê? 264, que foi esse aqui que eu percorri de trem, que representa esse número aqui, 3/8. Eu peguei aqui, ó, 264 menos 99, eu vou encontrar 165. Ele percorreu, Carlos, 165 km a cavalo. É isso. Ela está no nosso dia a dia, nós precisamos dela toda hora, todo minuto.
E muitos às vezes usam de formas que acha que não seria a fração, e ela está ali nos ensinando e nos orientando como as coisas funcionam. A fração ela apresenta a forma de salário, forma de arrendamento, forma de colheita de grãos, forma de divisão de terrenos, de grandes áreas, de figuras. Então a fração ela está no nosso dia a dia, no nosso meio, a todo momento.